Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu senti vontade de falar um pouquinho do conceito de percepção segundo um curso em milagres, né? E eu acho muito fundamental, independente, né, se você lê um curso em milagres, estuda um curso em milagres, né? Eu sempre lembro do Wagner e do Stefan quando eu falo de um curso em milagres, mas enfim. Para um curso em milagres tem uma diferença entre o conhecimento e a percepção. Então, o que seria o conhecimento? O conhecimento é aquilo que é baseado na verdade. E o que é verdade, segundo um curso em milagres? Para um curso em milagres, a única coisa que é verdade é algo que seja verdade para todo mundo. Então, assim, eu aconselho muito você fazer uma pausa aqui agora e pensar, assim, sobre as coisas que a gente acha, né, que é verdade, se elas realmente são verdades a partir desse ponto de vista. E todo o resto, ou seja, se tem algum tipo de diferença, então ela é uma percepção. E por que a gente sofre, né? E isso também é uma visão budista que fala da questão da causa do sofrimento, que o sofrimento é algo inventado, porque a gente está olhando a partir de um ponto de vista, então a percepção seria um ponto de vista. Eu vi esses dias uma charge mostrando, falando sobre a percepção, né? E aí tinha uma menina pequena e um senhor idoso, cada um de um lado, assim, um de frente para o outro, mais ou menos, e entre eles tinha um símbolo que dependendo de onde você estivesse, então no balãozinho lá estava escrito, né? A menina estava vendo um 6 e o senhor idoso estava vendo um 9, porque depende de onde você está olhando. Então você percebe assim o que é a percepção? De onde eu vejo, da minha posição, do lugar onde eu estou, parece que está muito claro e que é irrefutável de que se trata de um 9. Mas talvez da onde o outro está, é irrefutável e para ele é inegável que se trata de um 6. Então, como a gente está vivendo muito baseado na nossa percepção e a gente confunde a nossa percepção com a realidade, ou seja, eu acredito que a maneira como eu olho para o mundo, na verdade, é a realidade do mundo, então a gente tenta impor isso no outro, né? E é até difícil para a gente, como é que eu falo? Para que a gente imagine que o outro ele está vivendo e vivenciando, experimentando o mundo a partir de um ponto de vista completamente diferente. Só que a gente se esquece disso a todo momento, porque mais uma vez a gente confunde a nossa percepção com a realidade. E aí a gente acha que o outro está vivendo contra a realidade. Mas se aquela realmente fosse uma realidade, então seria algo comum a todos os seres. Então não haveria essa divergência, né? Então é por isso que a gente vai ficar em conflitos eternos com relação a opiniões sobre assuntos, né? Porque também não existe esse absolutismo da maneira como nós vemos, né? Então, toda vez que a gente olha para uma pessoa e a gente acha que essa pessoa ela é fundamentalmente má, a gente não está olhando por todos os pontos de vista, porque se isso fosse assim, todos os seres que olham para aquela pessoa, eles iam achar a mesma coisa. Só que a gente pode ou consegue imaginar que aquela pessoa ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela talvez tenha filhos, talvez tenha vizinhos que têm uma percepção completamente diferente daquela pessoa. Ou seja, ela não é absolutamente má ou absolutamente boa. Tudo depende do ponto de vista, de qual, como é que eu posso dizer, de qual viés, né, nós estamos nos relacionando com essa pessoa. E aí a gente vai ter uma percepção que não necessariamente descreve a realidade daquela pessoa. E isso facilita muita coisa na vida da gente, né? Porque a gente começa a perceber que as pessoas têm várias percepções sobre várias coisas e talvez a gente se importe um pouco menos com a opinião das pessoas, por exemplo, a nosso respeito, porque eu sei que a gente se ocupa muito, né? Eu me ocupo muito assim de pensar, de querer que as pessoas tenham uma boa opinião sobre mim, que elas achem que eu sou uma pessoa boa nesse sentido, né? E até por isso a gente entra naqueles aspectos, né? De tentar agradar as pessoas, de tentar ser uma pessoa boazinha, seja lá o que for que isso significa, né? Então, o que eu queria trazer aqui hoje era essa reflexão sobre o que é a percepção. E assim, realmente se questionar todas as vezes que a gente tem um ponto de vista e perceber que o outro tem um ponto de vista, às vezes, completamente oposto.
E nesse sentido não tem certo ou errado, porque é apenas uma percepção. Só que enquanto a gente ficar brigando, lutando para fazer com que a percepção seja única nesse sentido, né? A gente só vai perder tempo, porque no fundo essa percepção também tem a ver com o conteúdo da nossa mente, tem aquilo, tem a nossa história, tem a nossa visão, a nossa crença, os nossos conceitos, tudo aquilo que a gente encara como sendo o nosso passado. Então eu só queria, assim, realmente refletir aqui com vocês para que a gente comece cada vez mais a se relacionar com a realidade e não com aquilo que nós interpretamos e acreditamos ser a realidade. Super obrigada, gente, até o próximo vídeo.